O lucro da Petrobras tem uma alta recorde de 96,8%, ganho no trimestre, soma 52 bilhões e 400 milhões de reais. Com o resultado, a empresa anuncia o pagamento de 14 bilhões e 400 milhões em dividendos. Está no Estadão e também está na Folha. Vou procurar aqui com vocês, olha só. Lucro da Petrobras dobra e dividendos serão de 17 bi. Bora fazer essas contas com o nosso analista Vitor Irajá. Vou caminhar aqui para outro espaço do nosso estúdio para encontrá-lo. Números da Petrobras com dividendos bilionários. Vitor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Pois é, Vitor, o que explica esse lucro recorde aí da Petrobras? A gente está falando bastante sobre guerra no Oriente Médio, quanto que a cotação do petróleo vem subindo, inclusive chegou tempos atrás a ficar ali na casa dos $100 o barril tipo Brent. É esse cenário de alta do petróleo que acabou contribuindo para esse resultado? Exatamente, Carol. Não só esse incremento do preço do barril do petróleo, mas evidentemente também o quanto essa operação, e a gente não teve um impacto do ponto de vista doméstico em relação a esse repasse por parte da Petrobras. Então, como você destacava, a empresa fechou o segundo trimestre com lucro líquido de 52 bilhões 440 milhões de reais. É uma alta de 96,8%, ou seja, quase o dobro do registrado há um ano, né? Muito acima, inclusive, do consenso de mercado, que trabalhava com algo ali perto de 45 bilhões de reais. O lucro operacional, por sua vez, veio no patamar de 93,8 bilhões de reais, uma alta de quase 80%. A gente separou, inclusive, esses números para mostrar para a nossa audiência, né? Apontando também, inclusive, um fluxo de caixa de 60 bilhões e meio de reais, mais de 43% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado, que seria exatamente o lucro operacional, como a gente traz para você, 83 bilhões a 400 milhões de reais, 44% a mais do que o registrado também no mesmo período do ano passado. E o nível de investimento da Petrobras também batendo quase 29 bilhões de reais, mais de 15% em relação também a esse dado anualizado. A gente teve 169 bilhões e meio de reais em receitas, a menos de 1% do recorde histórico que foi abatido no segundo trimestre de 2022. E o fluxo de caixa livre, portanto, dobrando para esse patamar de 38 bilhões 600 milhões de reais. Esses números, de fato, são bons. A empresa teve uma produção média de petróleo de cerca de 3 milhões 340 mil barris de petróleo por dia, um recorde para o trimestre também, 14,1% acima, inclusive, dos dados de um ano atrás. As exportações bateram recorde também, beiraram ali 1 milhão de barris por dia, e o que explica isso exatamente esse incremento do preço médio do petróleo Brent, né, que evidentemente a Petrobras usa como referência, que no trimestre o preço médio foi de $104,52. No mesmo trimestre do ano passado, só para a gente ter como critério de comparação, esse mesmo patamar é de $67,82. Isso antes, evidentemente, desse incremento de preço causado pelo conflito no Oriente Médio, pelo fechamento do Estreito de Hormuz, né, que a gente sempre relembra, por onde passava cerca de 1/5 de todas as exportações de petróleo do mundo, e aí levaram o barril a quase $120 no pico, né? Hoje a gente tem essas petroleiras como a Exxon, por exemplo, também batendo resultados recordes, dobrando seus lucros, e no mercado interno a gente teve esse impacto que eu comentei anteriormente, porque a Petrobras segurou preço. A companhia ela não reajustou o diesel desde o dia 1º de junho e a gasolina desde 29 de maio. A gente tem a defasagem, inclusive, a média do diesel nas refinarias, que chegou a 69% abaixo do PPI, que é o chamado preço de paridade internacional. É um critério que foi, inclusive, deixado para trás por essa nova gestão da Petrobras, desde o início do governo Lula, ainda sob a presidência de Jean Paul Prates, uma política de preços ou ausência dela, para evitar exatamente essa oscilação também muito pautada por esses movimentos diários do preço do barril do petróleo. Essa tendência ela foi mantida também pela Magda Chambriard, atual presidente da Petrobras. E aí tivemos aqui esse nível de CAPEX que a gente mostrou para você, mais de $10 bilhões no semestre, uma alta de 22,5% nos investimentos, 82% desses investimentos concentrados em exploração e produção, além de uma queda da dívida líquida da Petrobras para o patamar de $60 bilhões, exatamente por causa desse fluxo de caixa bastante significativo. É um resultado que é forte, o caixa também é bastante significativo, produção recorde. Agora a gente tem que ver exatamente por essa desistência de se adotar uma prática de preços pautada exatamente por essa variação do preço do petróleo em âmbito internacional, Carol,
o quanto que a Petrobras vai conseguir manter esse patamar de resultados, o quanto vai ser sustentável agora que o petróleo ali está voltando para o patamar, para casa de $90 o barril, um pouco mais, um pouco menos disso. A ver exatamente com essa normalização do fluxo que se espera, a partir, evidentemente, de uma resolução do conflito no Oriente Médio, como vai se comportar a empresa. E a ver hoje também como é que o mercado financeiro se comporta, né? Tamanho o peso que a Petrobras tem na Bolsa Brasileira. 12% do índice Bovespa é pautado exatamente pelo valor de mercado da Petrobras. É uma empresa gigantesca. Bem, o Vitor Irajá conversando com a gente sobre os resultados da Petrobras. Obrigada, viu, Vitor? Até já.